E meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa caminhada. Nosso desafio tem sido fazer um panorama de todas as doutrinas básicas da nossa fé. Quando a gente fala doutrinas básicas, nós falamos a respeito das doutrinas referentes à teologia sistemática. O que é isso? Os nossos irmãos, os teólogos, eles foram pegando as grandes temáticas do cristianismo e vendo o que a Bíblia fala no geral a respeito daquilo. Então nós já vimos o que a Bíblia fala a respeito das Escrituras, o que a Bíblia fala a respeito do próprio Deus, o que as Escrituras falam a respeito de Cristo, e agora nós estamos vendo o que as Escrituras falam a respeito do Espírito Santo e todos os temas decorrentes disso. Então nós paramos aí no slide 19 do nosso PDF, certo? Quem quiser acompanhar pelo PDF, se tiver acesso ao grupo, vai ver que eu coloquei lá o nosso estudo. E nós vamos entrar então no slide 20, onde é tratado a respeito de cada dom, de cada lista de dom, que é o que nós vamos estar observando aqui aos poucos sobre como a Bíblia define cada dom que é trazido nela mesma. Então vamos lá em Romanos, capítulo 12, do verso 6 ao verso 8, onde nós vamos estudar sobre essa lista de dom que vai ser o foco da nossa aula, né? Vamos ver se a gente consegue observar e ver pelas Escrituras como é que ela define cada um dos dons que vai estar descrito nessa lista. São basicamente 3 listas e a primeira dela é trazida por Paulo na carta dele aos Romanos, no capítulo 12. Então, Romanos, capítulo 12, do verso 6 ao verso 8, vai dizer assim a palavra de Deus: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberdade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então aqui nós temos esses dons que são descritos e o apóstolo Paulo encorajando, trazendo exortações sobre como viver esses dons. Nós vimos ali na aula passada que um dom é um presente, por assim dizer, que o Espírito Santo nos confere para a edificação da igreja. Foi o que nós ficamos tratando, né? E vendo as duas perspectivas que dentro da igreja em geral se tem e mostrando por que a gente adota a visão mais cessacionista. Hoje nós vamos estar entrando em cada um desses dons e olhando o que as Escrituras falam a respeito e o que a gente consegue extrair disso, certo? Então diz assim: profecia. O profeta era alguém que recebia revelações diretas de Deus e as transmitia aos homens de forma inerrante e infalível, ou seja, era algo que era certo, seguro e também não era algo que falhava. No Novo Testamento, as revelações proféticas eram predominantemente doutrinárias, ou seja, os profetas revelavam verdades divinas ou ocultas de outras gerações. Do slide, eu estou no slide 20. Começando aí na lista dos dons romanos, certo? Então, os profetas, eles revelavam verdades divinas ocultas de outras gerações. Essas verdades eram também chamadas de mistérios. Então vocês já ouviram essa expressão, né? Alguns irmãos mais pentecostais falam, olha, mistério de Jeová. Na verdade, o mistério era aquilo que o profeta revelava, que era basicamente doutrinas na época em que a igreja estava se formando, na época em que a Bíblia estava surgindo, né? O Novo Testamento, a Nova Aliança e o ensino da Nova Aliança estava sendo compilado, que é o Novo Testamento que nós temos. Vamos lá em Efésios, capítulo 3, do verso 4 ao verso 7. Quem quiser ler aí com a voz bem forte, eu agradeço, fique à vontade. Efésios capítulo 3, do verso 4 ao verso 7. Senhor,
Está ali no capítulo 4, é o capítulo 3. Pelo que quando ledes, podem compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos, profetas e Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual foi constituído em Cristo conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. E o verso 8? Ah, não, perdão, só até o 7. Isso, então veja que forte, né? No final do verso 4 ele vai dizer o meu discernimento do mistério de Cristo. Esse é o mistério, né? A respeito do Messias que chegou. E ele vai falar que foi revelado por quem? Pelos apóstolos e os profetas. E ele explica, a saber, no verso 6, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então esse era o mistério e esse era o trabalho que os apóstolos e também os profetas estavam revelando ali na igreja primitiva. E aqui a gente precisa lembrar um pouco como era que acontecia. Queria saber se os irmãos imaginam como era que as igrejas nasciam naquela época. Quem se arrisca a dizer? Lembra que não existia o Novo Testamento ainda. Então, como era que acontecia o Evangelho chegando ali? Quem lembra? Onde foi que começou o ministério da igreja, de acordo com Atos? Em qual cidade? Alguém lembra? Teve a descida do Espírito Santo. Foi em Jerusalém, não é? E ali houve grande conversão de pessoas. E interessante que os judeus que se converteram ali, eles ficaram em Jerusalém. Poucos voltaram. Então foi somente em Atos 8 que vai vir uma grande perseguição e eles vão começar a se espalhar. E a palavra de Deus também vai se espalhar. Mas como era que eles iam pregando? Será que eles iam pregando de rua em rua, juntando o pessoal em algum canto? Ou será que havia cantos estratégicos? Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, quais eram os principais cantos que ele pregava? Quem se arrisca a dizer? Em praças, né? De fato, nos aerópagos ele chegou a pregar, mas antes ele pregava em um local, geralmente aos sábados. Onde era que ele pregava aos sábados? Nas sinagogas. Por que ele pregava nas sinagogas? Porque era lá que tinha as escrituras, no Antigo Testamento. Eram os judeus que guardavam. Então ele levava a mensagem do Messias que chegou a esses, para ele poder ouvir. Na história de Corinto, quando a gente olha ali, Atos 18, vai acontecer justamente isso. Ele vai até a sinagoga, começa a pregar que Jesus é o Cristo prometido, o Messias prometido. O pessoal não gosta, não aceita, ele diz, então eu vou para os gentios. Ele bate, né, na roupa, dizendo assim, ó, estou tirando aqui a poeira dos meus pés, já fiz meu trabalho para vocês e eu vou para os gentios. E aí ele vai pregar para os gentios e muitos gentios vão se converter. Então, esse era o trabalho do profeta, mostrar esse mistério que estava oculto, que Jesus é o Cristo prometido e que essa promessa se estende não somente aos judeus, mas também aos gentios. É o que nós conseguimos perceber pelo diálogo aqui de Efésios 3 e também ao olhar a história da igreja. Porque nós não tínhamos o Novo Testamento, né? Era o trabalho dos apóstolos e, obviamente, eram apenas os 12 apóstolos. Então, como é que eles iam continuar pregando por todas as regiões? Então, Deus levantou também profetas que traziam esse fundamento da igreja, como a gente vai ver posteriormente aqui na continuidade. Vamos lá para o slide 21, continuando sobre a respeito da profecia. Só muito raramente os profetas traziam revelações sobre o futuro ou sobre a vida particular de alguém. E, ao que parece, só o faziam quando o que era revelado tinha forte impacto sobre a igreja como um todo. Então veja só Atos capítulo 11, verso 28 e depois Atos 21, 10 e 11. Nós vamos ver sobre um profeta ali que tem o nome dele revelado, né?
e como é essa profecia de forma mais particular que ele fez. Atos 11, verso 28, eu vou ler esse, e depois quem quiser abrir em Atos 21, verso 10 e 11, pode abrir e ler para a gente com voz forte, tá bom? Diz assim, Atos 11, 28, está do outro lado da Bíblia, está aqui. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então veja só, esse Ágabo, usado pelo Espírito Santo, um profeta de Deus, trouxe essa profecia que haveria uma grande fome. E por conta da profecia dele, os irmãos puderam se preparar para poder enfrentar essas dificuldades. Algo semelhante que aconteceu com José, que interpretou o sonho de Faraó e disse ali para ele se preparar para aqueles 7 anos de seca que havia ter. E no capítulo 21, verso 10 e 11, quem pode ler? Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de pau, ligando com ele os próprios pés e as mãos declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus de Jerusalém farão ao longo deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então aqui já foi uma profecia mais específica, Ali Ágabo fez uma profecia mais geral, mas aqui ele já faz algo mais específico. Mas você vê que quando a gente fala de uma profecia específica que tem a ver com o apóstolo Paulo, é algo muito maior do que apenas o apóstolo Paulo, É todo o ministério que ele aponta. Tanto que os irmãos vão ficar muito abalados nessa cena aqui de Atos 21. Não vai querer que o apóstolo Paulo vá e tudo mais, E ele disse, eu vou. E isso foi muito importante porque isso preparou o apóstolo Paulo. Porque quando ele vai ser capturado ali em Jerusalém e vai acontecer as pessoas querendo se revoltar contra ele, lembra que muitos judeus queriam matá-lo. O que ele vai fazer? Ele vai dizer o quê? Eu apelo para César, porque ele tinha cidadania romana. Então, como ele já sabia que algo assim poderia vir, ele pôde se preparar para poder ir para Roma, protegido e poder fazer a sua defesa do Evangelho e até mesmo alcançar os irmãos lá de Roma que ele ainda não conhecia. Então veja só a importância dos atos proféticos, da forma como a Bíblia escreveu, Era para preparar aqueles irmãos e cuidar deles durante esse período. Então isso também acontecia, mas não parece ser tanta norma. Quando a gente continua aqui no slide, nós vemos o seguinte comentário: os profetas tinham como função primária lançar as bases doutrinárias, éticas e funcionais da igreja, tendo a sua função completada no fim da era apostólica. Aí voltamos lá em Efésios, capítulo 2, verso 20, que também vai falar a respeito dos profetas. Veja só o que ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então a gente vê que os profetas, e aqui está se referindo aos profetas do Novo, quando a gente lê o restante do contexto da carta, fica bem claro que são esses profetas que trouxeram essa revelação, como a gente lê no capítulo 3, eles tinham esse fundamento de trazer as bases da nossa fé. Então eles poderiam revelar coisas a respeito do futuro, sim, mas pelo que a gente percebe aqui em Efésios, o foco principal era lançar as bases doutrinárias da nossa fé. E é por isso que a nossa tradição, os batistas regulares, na verdade as igrejas históricas no geral, elas vão compreender que essa função de profecia aqui, nesse sentido de profeta, ela se encerrou com o fim da era apostólica, porque essas bases foram lançadas, visto que nós temos as escrituras. Então essa é a lógica que a gente vê para entender que esse dom não continua, Então há igrejas que defendem uma certa continuidade dos profetas e dos apóstolos, mas de duas uma: ou eles vão cair em um tipo de seita, que é o que acontece com o catolicismo romano, onde o Papa é uma espécie de apóstolo, o sucessor de Pedro, e que recebe revelações do Espírito Santo,
E aí quem lembrou da nossa aula online sobre a história da música, vai lembrar do Papa Gregório, onde ele disse que recebeu a revelação do Espírito Santo, que disse que o estilo musical na igreja tinha que ser aquele, cantochão, que se tornou o canto gregoriano. Que quem já ouviu algum hino medieval deve ter visto aqueles homens, né? Ele disse, não, só assim que é o canto celestial, os outros não valem. E aí usava o Espírito Santo para validar várias coisas. Até hoje, quando o Papa fala em ex cátedra, é como se ele estivesse falando por Deus, como um profeta de Deus. E aquilo tem que ser acatado. Então, se a gente vai levar em consideração essa definição de Efésios, não dá certo a gente seguir, porque se a gente segue, a gente acaba caindo em uma heresia. Outros grupos vão dizer que existe uma profetisa tal, ou um profeta tal, e o que ele fala vai ser considerado como verdade. Eles não vão ousar dizer que tem o mesmo nível de autoridade das Escrituras, mas as práticas eles pegam como doutrina de fé. Então, os adventistas, por exemplo, acabam fazendo isso com Ellen White. Então, os ensinos de Ellen White são verdadeiros, são corretos, a interpretação teológica dela está correta, entende? E isso começa a complicar, né? Então ela não pode ser contestada em sua teologia, ela não pode estar errada. Então quando ela diz que tomar café é pecado, de fato é, então muitos deles vão dizer que sim. E aí os mais radicais vão até dizer que o guardar o culto do Senhor no dia de domingo é a marca da besta, né? Então nós aqui estamos todos indo para o inferno porque a gente está cultuando a Deus no domingo e não no sábado. Então veja o quão perigoso é os profetas nos dias de hoje, né? Outros irmãos nossos, eles vão dar uma mitigada nesses dons. Vão dizer, não, existe o apóstolo hoje, mas não é como o apóstolo Paulo. Vai ser o apóstolo no sentido de enviado como missionário. Então, para eles, eu que sou pastor e sou missionário da Manancial, né? Então, para eles, eu seria uma espécie de apóstolo, porque estou trabalhando aqui na fundação de uma igreja. Ou então, eles vão dizer, olha, Deus pode levantar alguém para trazer uma profecia a respeito do futuro. E ali vai ser um profeta. E alguns vão até defender que esse profeta pode chegar a errar, em alguns casos. Entende? Mas qual é o grande complicado? A complicação disso é que quando nós olhamos para a Bíblia, ela não mostra se isso pode ou não, né? E aí o que a gente faz? Nossa tradição, ela prefere seguir uma visão mais restrita, porque é o mais seguro, entende? Então esse é o que nós fazemos para poder evitar esses equívocos. Agora, se Deus quiser trazer uma profecia a respeito de um futuro, me alertar, lhe alertar de alguma forma, será que Deus poderia fazer isso? O que vocês acham? Pode? Pode, não é? Ser sensacionista não quer dizer que a gente está querendo calar Deus de falar. Se Ele quiser falar, Ele fala. Mas agora, isso é comum de acontecer? Não, né? E geralmente quando a gente vê os relatos de profecia, às vezes são coisas que não parecem ser tão impactantes como na vida do apóstolo Paulo. Em muitos casos, nos assustam até. São coisas estranhas. Então, você vê um caso positivo aqui, mas você vê muitos outros casos negativos ali. Já conheci história de pessoas que tinham uma esposa que estava muito doente. Ele era dono de uma academia, né? um jovem empresário. E aí, caiu numa das profetadas de que Deus tinha mandado ele vender a sua academia e dar de oferta para ele, em sacrifício ao Senhor, a oferta ali para o Senhor, e que Deus iria curar a esposa. Então ele, com fé ali, acreditou nisso, vendeu as coisas, doou todo o dinheiro, e o que aconteceu? A esposa morreu, ele ficou desiludido da fé, e ficou pobre, carente, com muitas necessidades, cuidando de um filho pequeno. Então veja quão complicado pode ser, né? Outros também vão atrás de profetas para saber certas decisões de vida e acaba às vezes metendo os pés pelas mãos, porque não é vontade do Senhor revelar essas coisas. Então temos que ter muito cuidado. Se Deus quiser falar, é óbvio que Ele vai falar, mas isso parece ser coisas muito mais pontuais do que coisas recorrentes. E esse é o cuidado que nós temos que ter, né? E quando eu vi relatos de coisas que são assim mais positivas, por assim dizer, eu fiquei me perguntando, tá, mas por que Deus quis fazer isso especificamente com ele e não com os outros, né? Então isso eu acho engraçado. Então tem gente que diz, não, mas Deus me revelou que eu deveria sair da banda que eu estava e que agora eu devia buscar outros caminhos e tudo mais. E quando eu fui ver, lá na frente a banda se desfez, então foi Deus mesmo que fez. E hoje eu estou bem, estou sustentando a minha família. Aí eu fico assim, amém, glória a Deus. Mas por que Deus fez isso especificamente com você
e não com outros irmãos. Então é algo que fica meio estranho, né? Não é algo tão perceptível como outros dons, como a gente vai ver aqui, que também está listado em Romanos, tá bom? Alguma dúvida ou questão sobre esse dom? Não? Está bom. Vamos continuar. O dom do serviço é o outro dom presente na carta dos Romanos e diz assim, slide 22. É possível que esse dom abranja a habilidade dada por Deus de realizar bem aqueles trabalhos que são considerados inferiores pelas pessoas em geral. Nem todos são capazes de fazer esses serviços com qualidade. Por isso, Deus dotou alguns homens e mulheres da igreja com uma capacidade especial para realizar tarefas dessa natureza em favor dos santos. Então nós vemos na igreja a presença de pessoas que se dedicam a servir uns aos outros. Vamos lá em Romanos 15, verso 2 e depois 1 Coríntios 12, 5. Romanos 15, verso 2 diz assim: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Então a ideia aqui do agradar é de servir os outros em prol de edificá-los. Isso se aplica ao dom de serviço. E 1 Coríntios 12, verso 5. Diz assim: e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, mostrando que esse dom ele é um dom em geral, é de auxiliar em alguma questão, né? Então, por exemplo, os irmãos que estão ajudando na dirigência do culto, ou arrumando aqui as cadeiras e preparando o nosso culto, né? Esse é um tipo de dom. Quando os irmãos naturalmente trazem um café, uma comida, né? Se preocupa aqui em cuidar dos irmãos, isso também é uma forma de dom. Quando Deus desperta as nossas irmãs e vai dizer, vamos fazer o chá para a irmã Jéssica, e vai lá se preparando as irmãs e tudo mais, isso também são formas de serviço. São momentos em que Deus vai agindo em nós para que possamos edificar uns aos outros e a gente partilhar dessa comunhão. O outro dom é o dom do ensino, no slide 23. Trata-se da capacidade de transmitir a verdade de Deus à igreja com clareza e autoridade, promovendo sua edificação e amadurecimento. Por meio dos mestres, a igreja é protegida das falsas doutrinas e adquire bases teológicas para viver com retidão e santidade. Então, o dom do ensino ele é voltado nisso, a edificação e boa absorção das doutrinas, porque há temáticas na Bíblia que são bem complexas, né? Então, precisamos de alguém que possa facilitar as palavras ali para nós. E isso não vem somente da habilidade retórica de alguém que fala, mas também é algo que é abençoado, por assim dizer, é algo que nós recebemos, uma graça que vem do próprio Senhor. Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 4, do 10 ao 16. As cartas 1º, 2º Timóteo e Tito são chamadas de cartas pastorais, porque elas possuem esse foco de preparar as pessoas para o ministério, né? De orientar sobre como é que a igreja é organizada e estruturada. Diz assim: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreza a tua mocidade. Veja só que interessante, não é porque a pessoa é jovem que isso quer dizer que ela não possa ter esse dom, né? Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Então veja só como é que ele descreve essa habilidade de exortar, de ensinar, de ler, né? De ser um padrão. Tudo isso está envolvido nessa questão do ensino, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto.
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Então esse é um dom muito maravilhoso que Deus concede à igreja e que todos nós precisamos buscar e desenvolver em algum nível, né? Em algum nível, nós temos que nos esmerar e buscar desenvolver este dom, ter este dom, pedir ao Senhor que nos dê, porque todos nós ensinamos ao outro a respeito do Evangelho em algum nível, né? Então existem aqueles que estão mais à frente do ministério, como Timóteo, que tem que ter este dom, óbvio, né? Já imaginou, um pastor sem o dom do ensino não faz sentido, né? Um pastor é alguém que tem o dom do ensino, não é uma coisa que não encaixa. Mas também outros irmãos podem ter, e até mesmo irmãs, porque as mulheres também pregam o Evangelho, né? Pregam para as outras irmãs, pregam para as crianças, evangelizam nas ruas. Então é óbvio que ela também pode ter este dom do ensino, e é muito importante para todos nós. O outro dom é o dom da exortação. Deixa-me ver aqui o horário. Certo, temos um tempo, vamos até 6h15, tá bom? Exortação. Esse dom abrange o trabalho de consolar, animar e encorajar. Isso aqui é interessante, porque geralmente quando a gente pensa em exortação, a gente pensa que é chicotada, né? Brigar com a pessoa. Mas na verdade, quando a gente fala com alguém, às vezes até mesmo de forma dura, o objetivo não é brigar por brigar, ou porque eu estou chateado, ou soltar os cachorros, né? Quando a gente fala na nossa linguagem popular. É para trazer consolo, ânimo, encorajamento, trazer ela de volta para o caminho, alertar do caminho da destruição que ela está caminhando. Esse é o propósito desse dom. Os cristãos geralmente são abalados, não somente por os problemas comuns da vida, mas também por ataques e dificuldades que lhes sobrevêm por causa da fé. Por isso, para que seu povo não fique à mercê do conselho de incrédulos, o Senhor concede este dom a alguns crentes, a fim de que os santos encontrem neles amparo, alívio e amizade. É o que ele falou aqui em 1 Timóteo 4, no verso 2, né? A respeito de Timóteo, ele vai dizer: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Não, tá errado, é o 2 Timóteo, me equivoquei. Aqui cortou, né? Aqui, eu vou tentar ajeitar lá. Eu faço os slides, aí mostra lá sem cortar, e quando eu peço para transformar em PDF, ele acaba cortando. Não sei o que é isso. 4:2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, ou seja, com toda a paciência e de acordo com a doutrina. Então veja, tem a repreensão, que é a fala dura, né? Mas também tem essa exortação, que é justamente trazer esse amparo, trazer esse ânimo, trazer esse alívio dentro das lutas que nós temos, porque é difícil. Por mais que a gente ame a Cristo e sabemos da verdade, tem momentos da vida que a gente fica entristecidos mesmo, e as dificuldades podem nos sobrevir de repentemente, e podemos ter dificuldades em nossa fé, naquilo que sustenta nossas crenças. Então a exortação ela é importante para nos despertar, né? Para nos lembrar das verdades centrais e nos trazer esse consolo, esse ânimo para a vida. Vou continuar. Próximo dom é o dom da contribuição. Disposição em contribuir. Sendo a Igreja de Cristo formada por muitas pessoas pobres, há entre os santos aqueles cujo coração Deus dotou com a disposição constante de ajudar os necessitados. Paulo orienta essas pessoas a realizar com generosidade. Os crentes que têm esse dom devem tomar cuidado para que, no seu exercício, não sejam levados pelo desejo de ser admirado pelos homens. Então, uma vez que o Evangelho alcança a todos, e parece ser da vontade de Deus, como a gente viu lá em 1 Coríntios, em nossa série de exposição, ele chama geralmente os mais humildes, né? Os mais pobres, não chamou muitos de nobre nascimento, nem os muito sábios. Então, há irmãos que necessitam de ajuda por vezes, né? As dificuldades não sobrevêm, nós estamos saindo de uma pandemia, a gente viu o quanto nós sofremos, muitos irmãos nossos sofreram e precisaram de ajuda mesmo. Então Deus nos deu esse dom para que a gente amorosamente
possa estar ajudando esses irmãos. Agora, qual é o cuidado que tem que se ter? De não transformar isso em motivo de soberba, né? Quem foi que quis usar a questão de grande contribuição como uma forma de se demonstrar como um grande? Quem lembra da história de Atos? Era um casal. Quem? Ananias e Safira, né? Tanto que Pedro vai dizer, não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. É uma passagem muito importante para nós nos lembrar que o Espírito Santo é Deus. Primeiro ele diz, vocês mentiram ao Espírito Santo, e depois Pedro fala, vocês mentiram para Deus, não foram para os homens. E os dois morrem. O que foi que eles fizeram? Eles tinham uma propriedade, venderam a propriedade, guardaram metade para si e foram dar a outra metade de oferta para a igreja, para a ajuda dos irmãos que necessitavam ali. Só que quando foram fazer isso, eles disseram que aquele era o valor cheio. Entende? E por que eles fizeram isso? Porque eles queriam ser vistos, talvez, né? É o que nos parece pela narrativa, é porque eles queriam ser vistos igual a Barnabé. Porque antes deles fazerem isso, Barnabé já tinha feito. Vendeu as suas propriedades, doou tudo. E ainda foi ser missionário, né? Barnabé é um grande servo de Deus mesmo. Né? Então ele fez isso. E provavelmente foi muito admirado entre os irmãos. Então Ananias e Safira provavelmente queriam seguir esse mesmo caminho. Queriam esses status. Mas não queria abrir mão de tudo, né? Ela poderia ter dado só a metade. Não há nenhum problema quanto a isso. Na verdade, isso é algo muito belo. Mas qual era o grande problema? O coração. Enganoso para querer se exaltar. E esse é o problema. Então veja que até mesmo num dom tão bom como esse, que é de abrir mão dos nossos recursos pelo bem do próximo, nós podemos cair num uso equivocado e pecaminoso, né? Por isso que Paulo vai ser forte ali com os coríntios, porque eles estavam usando os dons deles por motivos egoístas e não motivo de amor. E é por isso que na sessão, quando ele trata nos dons, tem o capítulo 13, quando ele vai falar sobre o amor, que é o maior de todos os dons. Então veja o cuidado que a gente tem que ter com os próprios dons que Deus nos deu, né? Porque o propósito dele é a edificação e não a nossa vanglória ou crescimento pessoal. Que é o que eu vejo de muito triste por parte das pessoas que querem buscar os dons mais extraordinários. Então, por vezes, a gente até comentou na última aula, as pessoas usam alguns tipos de dons como se fossem classes de crentes, né? Então, se você é um cristão e não tem um dom de línguas, por exemplo, vai ter grupos que vai dizer que você é como se fosse um crente inferior, que não foi batizado no Espírito Santo ainda, segundo a lógica deles, né? Mas não é isso que a Bíblia ensina. É Deus nos dá esses dons para edificação mútua, uns dos outros. Então, se você não tem um dom X, isso não quer dizer que você é inferior a algum irmão, porque a sua grandeza está em Cristo. Ele é a nossa glória. E é Ele, o Espírito Santo, que vai nos conferir os dons para edificarmos uns aos outros. Alguma questão sobre isso? Não, né? Estão tranquilos hoje. Então vamos continuar. O dom de liderança. Diz assim: a prática desse dom envolve a administração de recursos da igreja e a direção geral da comunidade cristã local. A igreja não foi deixada por Deus à mercê das preferências de cada membro, pois isso a lançaria em desordem total. E aqui o pastor Marcos ele deu uma referência lá em Juízes, quando o povo ficou por si mesmo, o povo de Israel, cada um seguia o que lhe aprazia, né? Porque eles não tinham entendimento de Deus. Então Deus não fez isso com a igreja. Ele deu esse dom, que é um dom muito importante também, que é para justamente cuidar das questões da igreja. Afinal, nós precisamos de uma regularidade, nós precisamos de uma liturgia, né? Uma forma de adorar a Deus. Então precisamos de um espaço, precisamos ver as programações que a gente vai fazer, precisamos de itens, né? Cadeiras, ventiladores, um púlpito, etc. E precisamos ter isso organizado. Então como é que Deus faz isso? Conferindo dons de administração a irmãos, para que eles possam estar estruturando e nos ajudando nesse processo. Antes, o Senhor lhe concedeu pessoas capazes de liderá-la, apontando seus alvos e o modo como devem ser atingidos. Diligência é a forma em que Paulo orienta ser usado este dom, e aqui ele cita Atos 6:3. Vamos lá em Atos capítulo 6, verso 3. Diligência ele diz na própria passagem de Romanos que nós já lemos, né? Mas vamos lá em Atos
capítulo 6, verso 3. Quem encontrar pode ler, por favor. 3, isso. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Amém. Então, os irmãos perceberam, né, eles teriam que escolher homens de boa reputação, cheios de Espírito de Deus, que fossem sábios, para se encarregar dos serviços. Quais eram os serviços aqui? Aqui é o surgimento do diaconato. E aqui no caso era para saber como ia se dar a distribuição dos recursos que a igreja tinha para o sustento de irmãos que estavam em necessidade, porque alguns não estavam sendo assistidos, né? Então veja que o diaconato ele tem uma ligação com a questão da administração, da questão da liderança, né? Eu confundi, eu falei de administração, mas tem a ver com a liderança, que envolve a administração, né? Então os diáconos eles têm essa função de liderança, porque eles estão administrando os recursos da igreja nesse aspecto aqui, tomando essas decisões. Para quê? Para que os apóstolos pudessem se dedicar à oração e à pregação. Então já imaginou, né? Se o apóstolo tivesse que ficar cuidando de todos os mínimos detalhes de uma congregação, como é que ele ia estar pregando, saindo ao mundo, plantando igrejas, né? Ele precisava então ter uma liderança ali que tomasse a frente disso, para que eles pudessem se dedicar nisso. E é interessante que é a igreja que escolhe, né? Então, quando a gente fala de diaconato, isso é uma coisa muito importante para a gente entender, que é nós, como igreja, que devemos perceber. No nosso movimento, é comum nós fazermos anualmente ou a cada 2 anos as eleições dos diáconos. Então, os irmãos, depois eu vou preparar direitinho, né? Fazer a reunião com os nossos diáconos e ver como é que a gente vai preparar isso. Mas os irmãos depois vão receber uma fichinha para que vocês possam indicar nomes de irmãos para o diaconato. A gente avalia, né, se está tudo certo com aquele irmão ou não, e aí trazemos aqui à frente para que os irmãos decidam se eles podem ser diáconos ou não. Então essa é uma forma que nós, ao observar essa narrativa, tentamos replicar hoje, né, para que a gente possa perceber que aquele irmão que é diácono, ele não é diácono pelo carisma do pastor. Gostei de você, então vem aqui para o meu lado, né? Não é assim que funciona. É a igreja, a comunidade percebendo. É a mesma coisa com o pastor. Por isso que ele dá os critérios para ti e para Timóteo a respeito da liderança, para que nós como igreja possamos perceber quem tem o dom de pastor, quem tem o dom de diaconato, ok? Esses dons de liderança aqui no caso, né? Continuando. Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Continuando. O dom de misericórdia. E vamos até aqui. A pessoa que tem esse dom se vê disposta a mostrar favor a seus irmãos que sofrem por causa de doenças, de perdas, decepções e tragédias. Veja só que Paulo vai falar em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 3 e o verso 16. 1 Timóteo 5, verso 3 e 16. E vai dizer assim: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. E aí ele vai depois detalhar quem são, né? E o verso 16 ele vai dizer isso. Foi? Foi lá fora, né? Ok. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então veja, a igreja ela é chamada a ter misericórdia com quem está sofrendo. Aqui nesse contexto são essas viúvas verdadeiramente viúvas, né? Porque quando o homem morria, muitas mulheres ficavam realmente desamparadas, principalmente aquelas de idade mais avançada, que seria esse caso. Então imagine uma senhora que perdeu o seu esposo, os seus filhos não estão perto dela, ela não tem quem cuide dela. E aí, ela vai ficar jogada nas praças, né, pela igreja? Não, ela vai ser amparada. Então, irmãos vão ali socorrer, vão ter esse ministério de misericórdia, de alcançar e cuidar dela, dessa senhora, e dar alguma forma de sustento ou amparato
ali dentro das necessidades, entende? Então é assim que o dom de misericórdia aconteceu na prática da igreja. Outra passagem é Tiago, capítulo 1, verso 27. Vamos lá. Tiago 1, verso 27. Diz assim: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então veja só que forte, né? Onde a gente demonstra a nossa fé para com o Senhor é por meio de se guardar incontaminado do mundo, é a vida de santidade, e isso aplicado a amar os necessitados, que aqui no caso são os órfãos e as viúvas. Então, se a viúva, imagina a senhora, né, que perdeu o seu senhor, e lembra, nessa época não havia aposentadoria, né? Então, ela ficava realmente desamparada. Agora, imagina o órfão, que é bem pior, né? Perdeu os pais e está totalmente desamparado. Então, a igreja tem que acolher essas pessoas. É importante que a gente se importe com elas e consiga exercer um ministério de ajudá-los. Então, irmãos são tocados para esse tipo de ministério. Não é a ideia que necessariamente todos vão ter esse dom, já que é um dom, né? Mas a igreja tem que se encaixar nisso. Nessa época de pandemia, isso surgiu muito nas igrejas. O ministério de misericórdia, porque havia realmente famílias que estavam ali desamparadas. Então haviam casais que eram dois senhores, pessoas idosas, perdão, né? Dois senhores não, era uma senhora e um senhor, não tinha nada de dois senhores. Era um casal de idosos, e aí eles não conseguiam nem ir comprar ao mercado. Na época que estava mais assustador, né? As pessoas tinham medo de sair de casa, realmente a situação estava crítica. Então tinha irmãos que se dispuseram a fazer essas compras, né? Eu me lembro... Pode falar. Mas no caso, essa obrigação, ela é para com os membros da comunidade cristã ou assistente a pessoas de fora da igreja? Essa obrigação dos cristãos... Esse aqui de alcançar, né? Essa é uma excelente pergunta mesmo. Quando a gente olha ali, principalmente em Timóteo, a respeito das viúvas, o que a gente percebe é que existem graus de necessidade, certo? Então, quais são aqueles que nós temos que ajudar de imediato? São os da casa. São os irmãos da nossa casa que realmente estão desamparados. Por isso que ele diz, realmente viúvas. Porque tem pessoas que ficam desamparadas, mas tem os familiares que podem ajudar. Então, nesses a gente não precisa ir lá e ajudar, porque eles vão ter o seu amparo já. Mas às vezes dentro da igreja tem pessoas desamparadas. Caso aconteça a grande bênção de não ter alguém desamparado, precisando de ajuda dentro da igreja, aí sim nós podemos ir ajudá-los de fora. Isso, na verdade, foi um grande testemunho da igreja na era primitiva. Quando a gente vê as cartas dos romanos, né, falando a respeito dos cristãos, eles estavam falando que os cristãos os envergonhavam, porque eles tratavam o povo deles melhor do que eles mesmos, porque eles acolhiam as viúvas, os órfãos, eles cuidavam dos necessitados, eles não desprezavam os mais humildes, e por conta desse amor prático, eles estavam conquistando a simpatia das pessoas. Então não é errado ajudar os de fora. Qual o problema? É querer tornar a igreja um órgão beneficente dos humildes, né? Então, principalmente na nossa época, surgiram teologias como a da libertação ou a teologia integral, que quer trazer isso como o elemento do evangelho, e às vezes até mais importante do que pregar o evangelho. Então vai ter pessoas que vão dizer esse discurso: é mais importante você estar dando dignidade para as pessoas de rua do que pregar o evangelho, porque ela precisa comer primeiro para depois ouvir. Então é meio assim, querendo lhe cooptar para que você vire um agente social, né, da igreja ali para fazer essas benéficas, e a questão do evangelho é jogada mais de escanteio. Então a gente tem que ter esse cuidado, senão é o nosso propósito. Nosso propósito é adorar e servir ao Senhor. E dentro dessa forma de adorá-lo e servi-lo está o amor ao próximo. E dentro dessa forma de amar o próximo está o dom de misericórdia. Entende? Então não é a igreja como um todo que vai se envolver nisso. É seus irmãos que têm esse dom de misericórdia. E é importante que a igreja possa crescer nesse ministério também. Então, por exemplo, nós vamos nos preparar para evangelizar, né? A gente não sabe quem vai aparecer na nossa frente. E se encontrarmos gente necessitada? E aí, vamos deixar ao Deus dará? Ou vamos buscar alguma forma de nos comover e poder ajudar? Entende? Vai ser um desafio, né? É difícil. Eu já tive a experiência de tentar ajudar um morador de rua
E olha, eu não consegui sozinho, né? Não dava, porque não tinha nem... Eu era seminarista, primeiro, né? Já não tinha condições financeiras nem de me sustentar direito, né? Imagine um morador de rua. Então eu não consegui ajudar ele muito. O máximo que eu consegui foi deixar ele numa pousada por uma noite e levá-lo para a UPA porque ele estava ardendo de febre. Era na época da Zika que estava dando, né? Então isso foi o máximo. E depois eu perdi contato com ele totalmente. Mas não consegui formas de ajudá-lo. E nem tinha como, né? E a igreja já estava engajando, ajudando outras pessoas que passam necessidades. Então, de vez ou outra, as igrejas fazem isso. Na Manancial, por exemplo, que é a igreja que eu vim, nós, às vezes, tiramos um culto para juntar ofertas para irmãos que estão necessitados. Então, tem irmãos que até hoje está em leito, né? Eu nunca conheci o irmão, mas a gente sempre está orando por ele. O irmão Arnóbio, lembra, né? Falou, de vez em quando o pastor lembra, ó, vamos orar pelo irmão Arnóbio. Mas eu nunca o conheci, porque até hoje ele está acamado. Então, por vezes, a gente tira um culto, né, para dizer, olha, as ofertas desse culto vai ser destinado para o irmão Arnaldo porque ele está precisando de tudo. Então essa é uma forma bem prática de a gente aplicar a misericórdia e o cuidado que a gente tem que ter, né? Consegui responder a tua questão? Pronto. Então é perceber essa expansão e os desafios que Deus vai nos dar, né? Por se tratar de uma tarefa pesada, é às vezes bastante desagradável. Pode acontecer de algum crente ter esse dom e passar a exercê-lo com pesar. Por isso, Paulo diz que os irmãos que têm o dom de misericórdia devem exercê-lo com alegria. Então, a exortação do apóstolo Paulo lá em Romanos é o quê? Vocês não devem fazer isso com pesar, com mera obrigação, mas com alegria. Isso é um motivador para a gente entender a forma que a gente faz a misericórdia, porque é difícil, né? Então, pense no seguinte cenário: você está indo, andando no seu carro ou em algum veículo, para no sinal, alguém pede uma esmola. Aí você pega e dá a esmola, né? Aí vai para no outro sinal, o que acontece? Outra pessoa pede esmola. Aí já fica mais difícil, né? Aí vai para no terceiro, rapaz, não tem como, né? Então, às vezes a gente tem que ter o cuidado de saber dosar essas coisas e até mesmo interpretar a nossa sociedade, porque realmente há uma espécie de... Como é que eu posso dizer isso? Como se fosse assim uma coisa escusa de alguns que pedem esmolas, que pedem por outros motivos que não é só necessidade de fato. E até mesmo difícil às vezes interpretarmos, né? A gente só pode orar a Deus e entregar ao Senhor, ajudar quando dá, entender as nossas necessidades e também limitações, tá bom? E ter esse motivador aqui que nos guia, que é a alegria. Outro aspecto que eu ia dar dessa misericórdia foi um caso que aconteceu na época da Covid também. Os nossos pastores pegaram Covid, pastor Jaime, e ele ficou destruído, né? Acamado mesmo, foi bem terrível. E aí não tinha força nem para comprar um pão, né? Então irmãos foram se organizando e faziam a feira para ele, levavam, né? Então se um dia eu ficar acamado, viu, eu conto com vocês. Né? Mas isso faz parte da vida cristã, né? O dom da misericórdia. Amém. Terminamos essa lista. Eu creio que eu vou parar por aqui, já é 6h20. É isso mesmo. Então vamos orar. E logo após temos aí 10 minutos de intervalo e damos início ao culto depois. Oremos. Senhor amado, eu quero te agradecer por esse momento em que a gente pôde se debruçar sobre as Escrituras e ver a respeito dos dons que tu deu à igreja. Eu quero te pedir pela nossa querida congregação que nós possamos crescer na riqueza desses dons e na prática deles para a glória do teu nome. Nos ajuda a nos livrar das más interpretações a respeito deles e a ter um coração que deseja adorar a Ti por meio deles e não engrandecimento pessoal. Nos dá a motivação, a alegria, o consolo, o ânimo para vivê-los da forma como o Senhor descreveu em Tuas Escrituras e da forma que Te agrada. Seja com o nosso culto logo mais, é o que eu te peço. No nome de Cristo Jesus. Amém.